Está remando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado pela vida da Tua serva, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e se mostrado a ela, Senhor. Obrigado pela palavra que gerou nela, Senhor. Abra os nossos corações e repreenda o ladrão de sementes, para que essa palavra possa cair em nosso coração e germinar, Senhor. Obrigado por cada um aqui nessa manhã, Senhor. Amém. Desafio. Para mim é um desafio, porque não gosto muito de microfone, mas amo reflexão. A paz do Senhor, igreja. Quando eu cheguei, John tinha me convidado, logo no primeiro dia. Eu cheguei aqui, John me convidou. Foi logo no primeiro dia. John me convidou para estar trazendo a reflexão, porque é algo que eu já fazia, né, lá na Igreja do Retiro, mas eu não estava preparada para recomeçar nessa jornada. E o tempo foi passando e eu senti no meu coração novamente de estar compartilhando com os irmãos aquilo que eu tenho aprendido com Deus nos meus momentos devocionais. Tá ruim minha voz? Mais perto? Eu gosto muito de reflexão. Eu gosto das minhas devocionais pela manhã. Durante as minhas devocionais, normalmente eu escrevo, tá, gente? Por isso que está aqui uma folha escrita, porque eu tenho facilidade de entender escrevendo. E reflexão é algo que faz parte da minha vida. E Deus tem me incomodado muito com relação a quem eu sou, né? Então, assim, é uma mensagem que Deus tem tratado comigo e que, nesse momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque acredito que também é um trato de Deus com os irmãos, né? Porque a nossa vida é a gente recebe e vai passando, recebe e vai passando. Então, eu acredito que aquilo que Deus ministra em nós é o que Ele quer que a gente passe adiante. Eu queria falar um pouco da nossa natureza natural e a nossa natureza espiritual. Deus, Ele me incomoda muito com o fato de como a gente enfatiza nas nossas ações diárias a nossa natureza natural e deixa de lado a nossa natureza espiritual. Eu fico me perguntando, né, nas minhas reflexões, como que um Deus tão bom, como a gente cantou aqui agora, um Deus tão magnífico, um Deus tão surpreendente, que com toda a sua majestade faz tanta questão de se relacionar com a gente, tanta questão de se mostrar presente na nossa vida, né, no nosso dia a dia, nas nossas ações diárias, e como, mesmo assim, a gente faz questão de deixar de lado tudo aquilo que Ele deixou, né, de aprendizado para nós, de maneira de ser, de maneira de manifestar, de maneira de agir. Isso me incomoda. Assim, nas minhas reflexões, nas minhas devocionais diárias, eu me incomodo constantemente com isso. Com como eu não consigo atingir esse estado de receber dentro do meu coração de forma plena as promessas do Senhor e viver de maneira condizente com essas promessas. Parece assim, né, olhando assim, quando a gente vai falando, eu fico assim, parece que eu estou colocando Deus como alguém que está forçando a gente a viver de uma maneira que a gente tem muita dificuldade de viver pela nossa natureza carnal. Mas não, na verdade, essa forma de viver eu entendo como um privilégio, né? Deus, Ele falou para a gente que Ele não deixou para nós um fardo pesado para a gente carregar. Então, viver à maneira de Cristo não é um fardo. Viver à maneira de Cristo é um privilégio. E é a partir dessa vivência à maneira de Cristo que a gente vai conseguir manifestar Cristo às outras pessoas. A gente vê naquela passagem onde Deus fala, né, que o mundo espera, através dos discípulos, né, que o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E eu acredito que a forma com que o mundo espera essa manifestação é através das nossas ações, das nossas atitudes.
E no desenrolar disso, né, de tentar, dessa natureza, de colocar diante de Deus esse meu coração, de chorar diante de Deus com relação a essa minha miséria, eu fui ao fruto do Espírito, que é uma passagem que todo mundo conhece, que está lá em Gálatas 5. Vou ler aqui. Quem quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler aqui. Está em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Eu acho interessante que ele ainda diz no final: contra estas coisas não há lei. Então, não há nada que possa, contra um espírito que vive debaixo desse estado, né, de amor, de gozo, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Então, a gente pode todas as coisas com esse estado de espírito do Senhor. E aí é onde que entra essa natureza carnal nossa. Diante das tribulações e das nossas dificuldades diárias, a gente, assim, em meio, eu botei alguns exemplos aqui, né? Em meio a qualquer tribulação que a gente passa, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja no meio social, a primeira coisa que a gente faz, mediante uma tribulação, é viver ansioso e nervoso. E a gente manda embora toda a paz e toda a alegria que Deus deixou disponível para a gente desfrutar nesse momento de tribulação. Dentro do nosso ambiente familiar, na correria do nosso dia a dia, né? São muitos afazeres. Hoje a gente é muito atarefado, o mundo é muito imediatista, a gente precisa correr atrás das coisas com uma velocidade muito maior do que há tempos atrás. E no nosso relacionamento com o nosso marido e com os nossos filhos, muitas vezes a gente manda embora o domínio próprio. A gente perde completamente o domínio próprio e a oportunidade que a gente tem de ministrar essas coisas no coração dos nossos filhos, né? Esse fruto no coração dos nossos filhos, para que eles possam aprender dentro da casa, que é o ambiente onde melhor pode ser passado esse entendimento para eles. A gente manda embora isso porque a gente não dominou as nossas emoções. Porque o dia a dia, a nossa natureza carnal, a gente conseguiu, através do nosso homem natural, olhar mais para todas aquelas dificuldades do que para a oportunidade de viver segundo a forma como Deus deixou para que nós vivêssemos. Quando a gente está no nosso ambiente social, né? Eu falo muito por mim, porque no meio jurídico acontece muito isso. Qualquer opinião contrária à sua, qualquer manifestação contrária ao seu pensamento, à sua forma às suas convicções, a maneira como você vê as coisas, já faz logo você mandar embora a longanimidade e a mansidão. E você acha que é mais importante você ter razão. Muitas vezes a nossa razão ela tem que ser imposta, mas muitas vezes a gente acha que é muito mais importante a gente manifestar a nossa razão e a nossa convicção do que a gente manifestar um espírito manso e longânimo, que é o que vai fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós, principalmente no mundo em que nós vivemos, né? Onde as pessoas elas estão mais importando com si mesmo, né? Onde o mundo tem que girar em torno de cada um de nós, né? Então, você se dispor a girar em torno das pessoas é um exemplo de cristão. E quando Deus manda a gente ser longânimo e manso, vamos parar para refletir aqui. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Eu, esses dias, estava no carro com meu marido e uma situação que aconteceu com a gente, e eu falei assim, meu Deus, essa pessoa é muito difícil de lidar. Eu não consigo. Aí ele chamou a minha atenção. Porque são com essas pessoas... Assim, a gente vai ter dificuldade, gente. Talvez as pessoas difíceis, elas não vão ser referência para a gente, né? Mas elas são uma oportunidade da gente manifestar e da gente perseverar nas coisas de Deus na nossa vida.
Esses dias eu ouvi um pastor falando que o marido difícil, às vezes, é uma oportunidade gigantesca para você ser melhor. Um filho difícil. Num filho difícil existe uma oportunidade muito grande para você conseguir colocar em prática esse fruto do Espírito em nós, esse estado de espírito. Né? E a gente não, a gente murmura, a gente reclama daquela situação que a gente está passando, mas, meu Deus, eu não aguento mais passar por isso, mas o meu marido isso, mas o meu filho isso, mas a minha sogra isso, mas o meu irmão da igreja é assim, mas aquela pessoinha que eu lido lá no trabalho é desse jeito. E a gente começa a olhar só para essas coisas, só para essas dificuldades, e a gente simplesmente esquece essa passagem da Bíblia, e a gente esquece de viver conforme Deus pede que a gente viva, porque isso é bom para a gente. A gente vê isso como hoje, né, em um mundo onde a gente acha que a gente tem que se impor. Não, porque eu tenho que mostrar que eu sou bom, né, que eu tenho conhecimento, e a gente começa a almejar lugares onde vai tirar a gente do foco que é viver debaixo do fruto do Espírito de Deus. A verdade é que o fruto do Espírito de Deus, ele identifica o cristão. O fruto do Espírito de Deus, ele identifica o cristão. Não tem como a gente correr. Né? Então, assim, isso, Aline, mas isso você está trazendo uma mensagem engraçada, que hoje, durante o tempo em que eu refleti sobre essa palavra, eu pensava muito nessa música, que eu quero te amar mais, mais e mais, eu quero queimar mais, mais e mais, mas a gente quer isso tudo sem o comprometimento de viver. Eu falo até de promessa, tá? Porque para mim isso é promessa. Lá em Tiago, Deus diz o quê? Que provação tenha por motivo de grande gozo passar por provação. Por quê? Porque a provação, ela aprimora o nosso espírito. Ela aprimora, ela nos dá a oportunidade de viver da forma como Deus quer que a gente vive. Tanto que lá em Tiago, né, depois, ele fala o quê? Que isso é aperfeiçoamento. Então, assim, até eu separei uma passagem aqui, olha só, dessa parte do social que eu falei, né, que a gente lida com as pessoas no ambiente social, no meio social, e qualquer coisa tira a gente do foco e a gente manda embora a longanimidade, a mansidão. E Deus ele traz para a gente uma forma de como devemos tratar com as pessoas lá de fora. Né? Porque a forma como a gente trata com as pessoas lá de fora vai fazer toda a diferença se as pessoas estão vendo a expressão de Cristo em nós ou não. Aí lá em Colossenses, vou ler aqui para vocês, porque eu achei, assim, eu não me recordo de ter lido essa passagem antes, e quando eu li, ela chamou muito minha atenção. Lá em Colossenses 4, 5 e 6, nos é advertido: andai em sabedoria para os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, olha como que, se a gente for fazer um panorama da Bíblia como um todo, parece que tudo está preso ao fruto do Espírito. Né? Parece que todas as coisas se prendem ao fruto do Espírito. E quando eu falo com vocês, né, eu refleti muito sobre isso, porque eu fico pensando por mim mesma, como eu deixo a maior parte da minha existência, depois de me converter ao cristianismo, como eu deixo a maior parte da minha existência de viver isso. Como eu abro mão disso? Por que, meu Deus, eu abro mão disso? E eu sei que as coisas não são por esforço, né? Não são por merecimento, mas Ele falou com a gente que Ele deixou o Espírito Santo Consolador e Ensinador. E esse Espírito Santo, Ele está em nós. E como mediante toda essa ajuda, eu abro mão. E como mediante a toda essa ajuda, eu escolho, porque é uma escolha, viver de forma natural. Sabendo que viver de forma espiritual vai me fazer melhor e maior, e algo que é imprescindível para o reino de Deus. Vai manifestar Jesus Cristo para outras pessoas. Porque o que é que o fruto faz? O fruto, ele alimenta. O fruto, ele dá saúde.
Então, assim, o fruto do Espírito em nós, ainda que indiretamente, no sentido de que talvez você não esteja intencionado a atingir a vida de alguém especificamente, mas ainda indiretamente, você sendo o portador desse fruto, você vai atingir essa pessoa. Porque Deus, ele deixa claro que contra essas coisas não há lei. Então, se não há lei contra essas coisas, é inevitável que ela vai atingir o fim para o qual ela foi proposta. Então, assim, existe grande importância em viver dessa forma. E, assim, a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. E Deus falou, né, que ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. E Deus falou que os anjos, eles são ministradores de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, quando a gente ora, lá em Mateus, Deus diz o que? A porta vai se abrir, as coisas vão acontecer. E quando a gente passa por toda dificuldade e provação, como tem lá em Lucas, né, o que ele diz? Existe alguma dificuldade? Peça a Deus sabedoria. E ali ele fala, né, algo que Davi também ensinou para o filho dele, né, a oportunidade que Davi teve. Se você tiver que pedir alguma coisa a Deus, Salomão, peça sabedoria. Né? Salomão pediu sabedoria para reinar. E nós temos a oportunidade de pedir sabedoria a Deus para cuidar da nossa alma. Né? Para cuidar dessa nossa natureza carnal, desse nosso homem natural, para que a gente possa viver a forma espiritual que Deus nos criou para viver. Porque, na verdade, nós caímos, mas Deus, ele nos criou com um propósito que era de viver de forma espiritual. Então, assim, esse ainda é o propósito de Deus. Deus não abandonou esse propósito. Né? Apesar da queda do homem, esse propósito ainda tem que ser cumprido, né, por nós. E ele é tão gigante, assim, tão excelente, tão excelso, que ele nos deixa todas essas ajudas, ele nos deixa toda a palavra de ânimo para a gente viver dessa forma. Por isso que ele falou, não é um fardo, porque se a gente lê a Bíblia diariamente, a gente vê que o tempo todo ele está mostrando para a gente assim, eu estou com você. Meu Espírito está aí para te ensinar. E as promessas estão aqui. E eu não sou um Deus que mente. Eu sou um Deus de verdade. Então, tudo isso aí está disponibilizado para você. Uma coisa que Deus tem feito comigo e que tem me ajudado a melhorar muitas vezes me quebrantar diante dele. Eu peço muito isso a ele. Eu falo, Senhor, não me deixa conformada com o meu estado. Eu quero entender o meu... E assim, gente, eu entendo, tá? Particularmente, como algo que eu devo fazer todo santo dia. Não tem como. Você ir andando, achando que você está... no piloto automático. Não, estou indo, estou fazendo, estou lendo a Bíblia, e você vai no piloto automático sem parar para quebrantar o seu coração. O ato de quebrantamento, eu entendo que tem que ser um ato diário. Porque diariamente a gente precisa dessa ajuda do Espírito Santo para viver dessa forma. E a gente só entende que a gente não está vivendo dessa forma quando a gente quebranta o nosso coração. Se a gente não quebrantar o nosso coração diante de Deus, né, de forma diária, muita coisa vai passar. E aí a gente não vai conseguir viver dessa forma que Deus nos chamou para viver. Por isso que há um tempo atrás eu postei até no grupo uma passagem de John Wesley que mexeu muito comigo, porque ele fala exatamente isso, miserável homem que sou. E ele chega nessa mesma comparação que Paulo teve, né? Que Paulo também fala isso, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? E John Wesley, assim, ele viveu uma vida sem entender isso, e depois ele começa a entender, e depois de muito tempo é que ele desperta, que o coração dele é quebrantado, e ele desperta para essa situação de miserável homem que ele é. E às vezes eu não sei se no coração de alguns, se seria indigno para a gente, né, pensar que seria indigno para a gente chegar a essa conclusão, de que a gente é miserável. Porque eu entendo que esse é o nosso estado. Então, a gente tem que se colocar
diariamente diante de Deus para que essa situação mude em nossas vidas, para que a gente seja realmente esse portador do Evangelho, né? Esse portador da vida de Cristo, porque é isso que o mundo precisa. Um monte de gente brigando aí, discordando, eu penso assim, eu falo assim, a gente já vê. E a gente não está vendo surtir muito efeito. Parece que as coisas só pioram. Aí você se pergunta, por que só piora? E a gente, às vezes, se coloca nesse lugar também. De discussão, de convicções, de eu sei, mas é assim, mas tem que ser dessa forma. Eu particularmente, eu gosto muito de Rodrigo Silva, porque ele é bem ponderado. Ele tem uma forma de se pronunciar que é bem ponderada. Eu vejo muitas pessoas, em muitos podcasts que ele vai, de não cristãos, e muitas pessoas parando e assim, você vê que a pessoa realmente reflete naquilo que ele está falando. Eu vejo que é por causa da ponderação, da longanimidade, da mansidão, mesmo sendo o inteligente que a gente sabe que ele é, um teólogo, um arqueólogo, e com uma gama de conhecimento muito grande. Né? Ele tem essa humildade. E isso eu tenho visto que faz a diferença na vida dessas pessoas pelos podcasts que ele tem passado. Né? Independente da nossa... ser diferente a nossa igreja. Eu queria deixar para vocês como conclusão, enfim, eu queria deixar, como é uma reflexão, né? Eu queria que o nosso coração pensasse muito nisso, no nosso dia a dia, na nossa natureza, né? Em como a gente manifesta a natureza carnal, o nosso homem natural, com mais evidência do que a nossa natureza espiritual. E eu gostaria muito, assim, porque Deus tem feito isso comigo, tem visto surtir efeitos positivos, é que a gente colocasse nosso coração sempre diante do Senhor, diariamente diante de Deus, e pedindo a Deus, ao Espírito de Deus, para nos mostrar como temos sido e aquilo que temos feito, que tem deixado com que a gente não viva nesse estado de espírito presente no fruto do Espírito. Né? Por exemplo, num momento de guerra desse que a gente está vendo em Israel, que é tão chocante, tão triste, a gente ser um portador desse fruto do Espírito mostra para as pessoas, mas como que essa pessoa consegue andar dessa forma mediante a tudo que está acontecendo? E elas começam a ver que aquilo não é algo da pessoa. E é aí que Cristo é manifestado. Eu vou deixar como conclusão, eu estou lendo pela segunda vez esse livro, que é o Sermão do Monte, de John Wesley. Esse livro é muito, muito incrível. Tanto que eu já estou lendo ele a segunda vez. Eu queria deixar essa conclusão para vocês, porque falou muito comigo. É só um parágrafo que eu vou ler, logo no início do livro, onde ele diz, em um dos seus sermões, cuide-se, portanto, você que é chamado pelo nome de Cristo. Cuide-se para não ficar aquém da marca da sua alta vocação. Isso, para mim, é muito forte. Cuidado para não ficar aquém da marca da sua alta vocação. Nós temos uma alta vocação. E a gente fica aquém disso, a gente olha para isso como se fosse algo supérfluo, quando isso é aquilo de mais importante que nós temos na vida. Fique atento para não repousar no estado natural com tantos outros que são contados como bons cristãos. Não se contente em viver e morrer no estado legal, recebendo somente a estima dos homens. Deus preparou coisas melhores para você. Prossiga até as alcançar. Você não é chamado para tremer e nem para temer na angústia. É chamado para se alegrar e para amar como os anjos de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém, irmãos? Essa é a reflexão que eu trago para vocês nessa manhã. Amém. Amém. Irmãos, vamos estar recolhendo as ofertas? À vontade. Vamos estar recolhendo as ofertas? E hoje vai ser classe única, mas eu ia pedir uma dinâmica à igreja, que após as ofertas, vamos estar orando e todos viessem para esse canto. O pastor vai estar trazendo a televisão e a gente vai precisar. Amém? Como nós hoje estamos em número pequeno, vamos nos ajuntar aqui. Amém?
Alô. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, nesse adorar. Vem, assim como estás neste lugar. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que assim escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior será. Você pode se colocar de pé e interceder? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nós termos aceitado o convite e virmos te adorar através das nossas ofertas, Senhor. Muito obrigado por esse momento de culto matutino, muito obrigado por estarmos aqui ouvindo essa palavra, Senhor, como foi dito aqui, um Deus excelso Criador, Senhor. Muito obrigado por